Vitória. Que palavra bonita, imponente, com significado igualmente grandioso. O dicionário define a palavra vitória como ato ou efeito de sair-se vencedor, de triunfar sobre um inimigo, competidor ou antagonista. Triunfo. Carrega o sentido de sucesso e êxito. Conheço muitas mães que tiveram uma gravidez difícil ou que a vida de seu bebê passou por muitos perigos e que, contrariando as piores possibilidades, nasceu como um vitorioso, recebendo o nome Vitória. Esse nome é de um significado muito profundo e belo. Algumas pessoas se detêm mais na leitura do Novo Testamento, deixando de aproveitar as gemas preciosas contidas nas histórias que o Antigo Testamento relata. Uma delas é a história de Débora, cujo nome é bastante conhecido, mas que poucos conhecem a sua vida e importância. Débora foi juíza e profetisa do povo de Israel, provavelmente entre os anos 1400 e 1050 a.C. A história desta personagem admirável está registrada nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes, que retrata da seguinte maneira: uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Em ocasiões anteriores, a Bíblia já havia mencionado uma mulher profetisa antes de Débora, Miriam, irmã de Moisés. Mas Débora é a primeira e única mulher descrita como líder ou juíza do antigo Israel. A nação de Israel estava passando por um período difícil, com o poderoso exército cananeu oprimindo as tribos dos hebreus e roubando suas terras. Deus encarregou Débora de chamar Baraque, um importante capitão, para liderar os homens hebreus na reconquista de sua liberdade. Diante deste chamado, Baraque respondeu que iria à guerra se ela fosse com ele. Caso contrário, ele não iria. Alguns podem considerar que tal afirmação representasse que ele quisesse tirar o corpo fora e recusar este chamado. Porém, o comentário bíblico adventista diz que ele sabia que sozinho não sustentaria a disposição de ânimo dos hebreus. A presença de Débora deixaria claro que o empreendimento era de Deus. Ele possivelmente desejaria que todos vissem que quem iniciou a campanha foi a profetisa e não ele. O fato de Baraque seguir a orientação profética no empreendimento perigoso o dignificou. Também é digno de nota que Débora não se desviou do rumo que prescreveu para os outros. Quanto a Baraque, ele preferiu o papel mais humilde, de alguém que executava as ordens vindas do Senhor. Ele voluntariamente se colocou sob a autoridade de uma mulher a quem Deus havia animado e inspirado. A necessidade de pessoas que obedeçam à voz divina, como o fez Baraque. Embora, na modernidade, algumas pessoas se concedam o direito de dizer que a Bíblia é machista e que os homens, de modo amplo e generalizado, não valorizam as mulheres, ou pior, que Deus não as valoriza, fica claro diante desta história que Deus nunca limitou a escolha de seus profetas ao sexo masculino. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamentos mencionam profetisas. E na época de Débora, não foi apenas Baraque que reconheceu a importância dela como líder espiritual em uma guerra, mas ele foi humilde e fez essa escolha, entendendo que a presença dela seria exemplo e daria ânimo aos seus guerreiros. Ou seja, toda a nação de Israel tinha profundo reconhecimento e respeito por esta corajosa mulher, pois ela respondeu a Baraque que certamente iria com ele e ainda alertou de que Deus entregaria o inimigo não nas mãos dele, mas nas mãos de uma mulher. Contudo, ela não estava se referindo a ela mesma. Veremos isso na história do próximo estudo. Débora seguiu com Baraque sob o comando dele. Essa história, que veremos com mais detalhes no próximo estudo, traz uma importante lição.
Não são os homens, nem as mulheres que alcançam a vitória. A vitória vem pelas mãos do Senhor. Deus nos possibilita derrotar os inimigos, por mais fortes que sejam ou possam parecer aos nossos olhos. Deus não se esquece dos seus filhos, das suas filhas, do seu povo. Deus nos ama e continua sendo o mesmo Deus, cheio de poder e amor que sempre foi. Minha amiga, você tem enfrentado muitas batalhas, não é mesmo? Posso imaginar você sozinha, no escuro, chorando quietinha, para que seu marido ou filhos não percebam. Mas há alguém que recolhe cada uma das suas lágrimas em seu odre, em um potinho especial. Como diz o Salmo 56:8, cada uma das nossas angústias são registradas no livro celeste. Mas vou te contar o segredo da vitória. Usar todo o arsenal da armadura de Deus, verdade, justiça de Cristo, pregar o Evangelho, a fé, a salvação, espada do Espírito que é a palavra de Deus, orando com paciência e perseverança em todo o tempo. Pois nas palavras de Ellen White, a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. A vitória já é sua. Creia e aproprie-se dela. Tenha um estudo muito abençoado e até a próxima!